Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão. Nós precisamos ter certos entendimentos dentro da Igreja do Senhor. Primeiramente, entender o que é de fato igreja, pois nós muitas vezes o que pensamos é numa perspectiva religiosa de um lugar. Pensamos mais ou menos nas estruturas, mas não pensamos como sendo simplesmente um ajuntamento, um encontro de pessoas com um propósito. Pois Jesus mesmo disse que aonde houvesse um ou dois reunidos em seu nome, ali ele estaria. Nós precisamos entender que somos chamados para vivermos o reino de Deus na terra e que precisamos cuidar uns dos outros. Por isso, quando nós lemos nas Escrituras sobre presbíteros, sobre pastorear, sobre ser pastor, nós pensamos na função como um cargo, e não é um cargo, é uma função. É um dom que recebemos de Deus que devemos usar em favor da igreja. O papel, ensinar, ser exemplo, ser modelo. Por isso, nós precisamos fazer essa função de forma voluntária, ou seja, fazer voluntariamente. Não podemos fazer como por uma obrigação ou como um trabalho, mas como algo que deve nos dar alegria e entendermos que somos oferta em favor das pessoas. A gente precisa ver as palavras de Pedro, que ele fala no capítulo 5 de sua primeira carta, do versículo 1 ao 4, ele diz: aos presbíteros que há entre vocês, ou seja, aos pastores, e algumas versões fala bispos, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Então, ele ciente disto e tendo a consciência que participa da mesma glória, ele diz: peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplo para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Então, o que a gente deve fazer? De boa vontade, voluntariamente. Não é uma obrigação, mas é algo que entendemos ser o nosso papel e a nossa responsabilidade. A gente não domina as pessoas. Nós simplesmente oferecemos-lhes exemplo para que elas possam crescer, amadurecer e compreender a vontade de Deus. A gente precisa crescer. Nós precisamos ser exemplo, ser modelo, precisamos ser testemunhas fiéis que revelam a justiça, a graça e o amor de Deus. Quando entendemos isso, quando compreendemos que ser pastor é nossa responsabilidade, ou seja, cuidarmos uns dos outros, que quando nós entendemos que recebemos esse dom, devemos fazer e exercê-lo com alegria, cuidando das pessoas, ajudando-as em sua jornada, guardando-as para que elas possam crescer e assim amadurecer, mas não dominá-las. Nós não podemos exercer e nem querer exercer o controle destas pessoas, mas conduzi-las de forma voluntária, de forma que expresse essa boa vontade de servir, de ajudar, sem que haja o domínio, oferecendo-lhes exemplo para que elas possam conhecer e compreender a vontade de Deus. Esse é o nosso papel, a nossa responsabilidade. Exercemos com maior ou com menor grau de compromisso com as pessoas, que é resultante da nossa maturidade, do entendimento do dom, do entendimento da responsabilidade que temos uns para com os outros. À medida que crescemos, mais nos vemos como responsáveis por este papel. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e ser instrumento de justiça, expressão da graça, da misericórdia e do amor de Deus neste mundo,
manifestando o seu reino, sua vontade. Que a gente possa crescer, que a gente possa ter entendimento e andar na vontade do Pai, para a glória e louvor do seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.